aí, galera, beleza? Então vamos lá, começando nossa física aqui um pouquinho, como nossa introdução à física, né? Vocês precisam saber algumas coisas importantes da física antes de começar. Então a nossa aula de amanhã, ela vai se basear nisso, em a gente ver esses conceitos principais de física para depois nós aplicarmos em cinemática, beleza? Então, primeira coisa que você tem que ter em mente aqui é o que é física e onde ela é estudada, tá? Quem começou a estudar física é como se fosse a química, tá? Quem sempre começa são os filósofos. Filósofos começam a estudar a física com o passar do tempo, dando ideias de como que as coisas se movimentam e coisas do tipo, até chegar à ideia nossa principal. Basicamente, física é a ciência que estuda tudo relativo à natureza. Questão de movimento, questão de força, questão de temperatura, tudo isso que a gente está vendo na natureza, a gente vai estar falando agora depois de umas classificações, tá? Começou citada pelos filósofos, entre os mais conhecidos que começaram a citar isso foi o tal do Platão, depois o Aristóteles, o Sócrates, depois Ptolomeu e depois entre outros. Pega a ideia, esses aí são dos mais famosos que existe, né? Mas geralmente sempre tem, a gente sabe que tem alguns desconhecidos que começaram a estudar física e pensar também em física de uma forma mais racional, beleza? Basicamente, a gente começava a se perguntar como é que eles começavam a estudar isso. Eles começavam a estudar dessa maneira. Por que certa coisa cai no chão? Por que quando eu largo uma coisa de uma altura, ela cai e faz um barulho, ela se espedaça ou não? Por exemplo, se eu largar um ovo de 1 metro de altura, vai se espedaçar no chão. Se eu largar de meio metro, se espedaça no chão. Se eu largar de 10 centímetros, ele nem quebra. O que tem a ver essa força lançada sobre determinada coisa? Por que se eu pego uma alavanca e eu coloco embaixo de uma pedra muito mais pesada que eu não consigo levantar ela, muito mais pesada que o meu corpo, eu consigo fazer esse levantamento? Esses pontos, essas indagações foram atribuídas geralmente justamente por esses físicos que, entre aspas, eram filósofos, tá? Então, esse conhecimento, ele começou a ser adquirido e chamado de método científico mais para frente. O método científico consistia em algumas etapas que a gente precisava ter para, no caso, aprimorar o estudo da física, como também de toda a ciência, tá? O método científico é muito importante para a ciência, porque por ela a gente consegue fazer os testes e chegar a fundo de algumas coisas. Por exemplo, a primeira coisa que eu faço nessa caminhada acadêmica do método científico é o seguinte: eu observar e sentir um problema. Quem fazia muito bem isso e faz ainda muito bem são os filósofos, que são os pensadores. Depois disso, nós temos uma pesquisa e um estudo prévio. Você nunca pode fazer uma pesquisa, você tem várias perguntas de uma determinada coisa, mas você não pode fazer uma pesquisa de algo que você não domine. Então, se eu vou falar um pouco sobre calor, eu tenho que ter uma leitura prévia sobre calor, para saber o que eu vou estar falando, e aí desse jeito eu crio algumas hipóteses para responder essas minhas perguntas. Então, se eu fiz eu tive agora uma pré-consulta do material, eu criei, observei, tive um problema a solucionar, eu posso estar criando hipóteses para ver se essas perguntas vão ser respondidas ou não. Inclusive, no meu mestrado foi isso, né? Quando eu comecei a fazer o mestrado, a primeira coisa que eu fiz, que eu tive que fazer, foi pensar num estudo que eu queria, num problema. Aí eu pensei no problema, que o meu problema era sobre método de fidelização dos alunos do 9º ano para o ensino médio, no nosso colégio adventista. Depois disso, eu pesquisei sobre o assunto, sobre marketing escolar e coisas do tipo. Criei algumas hipóteses. Depois de criar algumas hipóteses, eu experimentei. Eu criei algumas ideias para que eu pudesse estar trabalhando em cima daquela questão que eu estava fazendo as perguntas no início. Depois disso, eu analisei, né, no caso, tudo que eu fiz e tirei minhas próprias conclusões. Essas conclusões podem seguir a dois rumos. Hipóteses podem ser confirmadas ou elas podem ser negadas, ou seja, são falsas. Então, a gente vai daí ter uma conclusão final depois. Se elas forem confirmadas, conclusão perfeita. Se elas forem negadas, você tem que voltar ao ponto inicial para tentar fazer com que elas sejam confirmadas. Ok? Depois disso, nós temos as divisões da física, tá bom?
A física ela é dividida em mecânica, ondulatória, termologia, eletromagnetismo. Vamos lá. Eletromagnetismo você já estudou nesse bimestre, primeiro e segundo bimestre, na questão de eletrostática, coisas do tipo. Termologia entra o estudo do calor, ondas, que entra a questão de acústica, né? Mecânica, que são as velocidades, e aqui nós temos a temperatura, e o eletromagnetismo também entra a questão do magnetismo normal, né? Aqui são uma das divisões que tem a física moderna, ainda coisas do tipo assim, que são estudos mais aprofundados também, tá? Análise dimensional, vamos lá. O que mais precisa ser visado pelos alunos de física? Tá? O que você tem que entender para chegar no Enem bombando? Tá? Se você pensar, o que eu mais tenho que entender em física é a relação teoria-prática. Não adianta tu pegar uma fórmula, saber aplicar a fórmula, resolver ela na matemática, se não saber teoria prática. Ou seja, você tem que contextualizar o cotidiano com situações da física. É aí que pega a situação comigo, porque você sabe como é que eu sou. Eu explico o conteúdo, mas eu sempre estou dando alguns exemplos de coisas que aconteceram comigo, até mesmo engraçado, ou coisas da gente, que a gente vai estar trabalhando o porquê acontece aquilo na física. Isso é bacana, isso você tem que saber para relacionar essas questões e chegar no Enem com tudo. Aí você resolve praticamente quase 90% das questões por regra de 3, tá? Ou seja, você não precisa praticamente gravar nada de fórmula, porque a regra de 3 vai te ajudar muito. Aí é o importante você saber a regra de 3, tá? Algumas coisas que são importantes você também saber é que comprimento é em metros, massa é em quilograma, tempo é em segundos, são unidades muito importantes que você tem que saber do Sistema Internacional de Medida, tá? Aqui tem umas outras, por exemplo, aceleração, metros por segundo ao quadrado, força, quilograma por metro por segundo ao quadrado, geralmente Newton também, trabalho, quilograma, metro por metro quadrado por segundo ao quadrado, tem uns que falam que é quilograma, metro por segundo ao quadrado, dividido, né, também, é as unidades divididas aqui, beleza? Olha só, essa é a unidade conhecida e essa é a unidade conhecida para aceleração. Quando tem o menos 1 e o menos 2, significa nessa divisão que ele teve depois para tirar do menos. Então, às vezes, cai alguma questão com a unidade de medida de aceleração metros por segundo na menos 2. Então, você tem que saber que quando tem menos 2, significa que isso aqui passa o vezes, vira divisão, e o menos vira mais, tá bom? Por exemplo, ó, aqui, vamos lá. Aqui nós temos quilograma vezes metros segundo ao quadrado. Vira esse, vira divisão. Ó, vira divisão, vira mais 3 e vira divisão. Aqui a mesma coisa, menos 1 fica mais 1, vira divisão. Entendeu a jogada? Então, quilograma metro por segundo, quantidade de movimento, quilograma metro ao quadrado por segundo no cubo, potência, tá? Quilograma metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado, trabalho, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é a nossa força, e metro por segundo ao quadrado aceleração, e metro por segundo a velocidade. Nós vamos começar usando esses dois a princípio, depois passamos para esse e a gente vai trabalhar praticamente quase todos aqui. Alguma coisa importante para você também entender e saber aqui é isso aqui. São alguns símbolos que pode ser usado aí para a gente, tá? O que mais a gente tira, o que a mente mais, que o pessoal mais fala, é esse danadinho aqui, ó, tá? Esse danadinho aqui é o nano. Geralmente nanotecnologia, nanopartícula, nano alguma coisa está falando nisso aqui, que é 10 a menos 1 fator de multiplicação muito pequenininho, 0,0 até dar 9 casas, né? Ou seja, bilionésimo, né? A linguagem que a gente fala, beleza? Então a ideia que você tem é essa aqui. Ó, nós temos aqui o 10 a menos 9, usado muito, depois o micro 10 a menos 6, o mili, o centi, o deci quase não usa. A gente usa muito mili e nano, ok? Depois você tem o giga. Você lembra aí gigabyte, 10 na 9 de informações. O terabyte, 10 na 12, né? E aí a gente vai levando para essa questão. Dizem aí que já estão usando aí processadores, por exemplo, de petabyte e hexabyte. Então você vê que está aumentando sempre, ó, trilhão
quatrilhão, quintilhão, sextilhão, aumenta 3 casas aqui no final, né? No final, 3 casas é muita coisa, né, gente? Então, a gente tem que ficar ligado nisso. Aqui nós temos os exemplos aqui. Beleza? Ficamos, então, por isso. Aí, a gente tem que ficar ligado aqui na nossa aula de amanhã, de hoje, né, que nós estamos gravando agora, que fala sobre como a gente transforma horas para segundo, minutos para segundo, quilômetros para metro, gramas para quilos, quilos para toneladas. Eu sei que parece fácil, que parece boboseirinha, mas como a gente falou, tem coisas que a gente às vezes precisa dar uma relembradinha para dar o start e seguir bem em tudo, beleza? Não esqueça, exercício é o mais importante de tudo na física. Se você faz exercício, você se dá muito bem, ok? Eu mesmo estava fazendo aqui agora o meu exercício, no meu quarto, fazendo alguns exercícios da postura de vocês para relembrar alguma coisa interessante, ficar mais prático também. Isso é bom, você exercita a memória, você precisa ter um monte de exercício feito realmente para que se dê bem aí na física, tá bom? Aí, na próxima aula, nós vamos estar vendo também sobre mecânica, o conceito de movimento, ou seja, de velocidade média instantânea. Mais para frente, movimento uniforme e uniforme variado, derivação e aceleração, gráficos. Praticamente isso é o que a gente mais usa nos vestibulares. Sabendo bastante disso aí, nós estamos tudo certo. Beleza? Um abraço para vocês aí, fica com Deus e até logo.